Isso aqui é o modelo padrão da física de partículas. Isso inclui todas as partículas que nós físicos conhecemos e como eles interagem com outras partículas. E isso aqui é o Carnaval no Rio de Janeiro. No primeiro momento, essas duas coisas não parecem iguais, mas eles têm muito em comum. Isso eu vou descrever hoje. Vocês também conseguem ver que São Paulo não tem isso. Eu vou dizer aqui que eu fico com muita pena que São Paulo não tem isso, porque eu quero que todo mundo tenha um Carnaval do Rio, porque o Carnaval do Rio é tão maravilhoso. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. No modelo padrão de partículas, existem umas partículas básicas e essas partículas têm antipartículas. Por exemplo, o elétron tem uma antipartícula que é o positron. E nos blocos de carnaval, a gente também tem outros tipos de partículas. Por exemplo, a gente tem os foliões. Isso inclui toda a galera que está lá no bloco, principalmente só para curtir o bloco em si. Mas claro que nenhum bloco pode funcionar sem o segundo tipo de partículas. Esses são os músicos. Os músicos fazem a música e sem música não tem bloco. Finalmente tem os ambulantes. Os ambulantes são aqueles que vendem as bebidas para a gente e que fazem que todo mundo que quer beber álcool também consegue beber álcool e todo mundo que precisa de uma água consegue uma água. Esses três tipos de partículas durante o Carnaval do Rio criam um sistema estável, similar a átomos. Se você tem um bloco com foliões, músicos e ambulantes, você sabe que vai ter pessoas lá, o bloco vai continuar, não tem nenhum problema para a estabilidade do bloco em si. Mas como na física de partículas, a estabilidade depende da existência de antipartículas. Então, antipartículas têm essa propriedade, por exemplo, como um positron e um elétron, quando eles se encontram, eles se anihilam. Agora, claro que nenhum folião vai se anihilar quando encontra outro objeto, mas sim, a estabilidade do sistema pode ser perturbado em uns casos de antipartículas. Então vamos começar com as antipartículas dos foliões, que provavelmente no Carnaval do Rio de Janeiro são as antipartículas mais complicadas, a família maior aqui. Em geral, a antipartícula do folião é o ladrão. Ladrão é um problema nos blocos, sempre é, mas existem tipos diferentes de ladrões e alguns criam mais instabilidade para o bloco do que outros. Vamos começar, por exemplo, tem um tipo de ladrão que cria muito pouco instabilidade, que normalmente são crianças. Crianças são muito pequenas, isso significa que uma criança pode facilmente pegar coisas, mas no mesmo tempo, uma criança normalmente só vai pegar o que já não foi bem montado. No folião profissional está muito bem montado e isso significa que todas as coisas ficam perto deles. Por exemplo, isso aqui seria um pochete, mas essa pochete aqui, ela não tem nem uma parte aqui que dá para fechar, só aqui na frente. Isso é muito fácil para abrir. Então, para crianças, por exemplo, quando você tem dois foliões, no momento de um beijo, eles estão, pelo menos na mente, no céu, não mais no bloco. Então, eles não cuidam mais das coisas deles. Então, o que vai acontecer é que alguém vai roubar algo deles. Por exemplo, uma criança, porque crianças são pequenas, eles podem ficar assim entre as pessoas e assim eles carregam um certo risco, mas a estabilidade geral do bloco não é tão afetada. Também tem foliões fake. Isso são pessoas que parecem realmente como foliões,
Muitas vezes com fantasia, com purpurina. Claro, com purpurina, porque no carnaval todo mundo tem purpurina, porque purpurina vai para todos os lugares sozinho. Outra física. Aqui a gente foca nos participantes humanos dos blocos. Mas, então, os foliões fake, eles são mais perigosos. Eles parecem muito como folião, mas de um momento para outro podem virar ladrões. E finalmente a gente tem um grupo que eu não sabia, eu nem sei se isso é a palavra certa em português, que a gente chama encrenqueiros. Significa grupos de pessoas que muitas vezes são identificáveis como não do bloco, que criam uma bagunça, que criam confusão, que criam problemas. E, às vezes, esses grupos aqui trabalham juntos, então isso é um risco muito grande. Os encrenqueiros, às vezes, até entram no meio do bloco, tiram a atenção das pessoas, então os ladrões têm mais facilidades em pegar coisas, porque a atenção dos foliões não está no lugar certo. Isso são as antipartículas dos foliões. Também existem antipartículas dos músicos, mas isso é um pouco diferente, porque isso aqui são partes bem perigosas. Eles criam muita instabilidade no bloco. Enquanto os músicos, os antipartículas dos músicos não são tão problemáticos. Principalmente eu vou chamar eles agora músicos exóticos. Isso, em muitos casos, eles até podem participar no bloco de uma maneira bem engraçada. Podem ser moradores de rua que têm um instrumento. Às vezes também são pessoas bem esquisitas nas ruas do Rio de Janeiro. Isso se acha, eles têm algum instrumento, eles participam. Às vezes eles criam um pouco de uma situação estranha. Talvez tenha alguns que trabalham como ladrões. Eu não sei porque eu não trabalhei com ladrões. Então isso eu não posso saber. Mas os músicos exóticos, em geral, não são um grande problema, eu digo. Mas agora tem também os anti-ambulantes. O que são os anti-ambulantes? Tem dois grupos principais. Um grupo são os ambulantes sem noção. Então, no bloco do Rio de Janeiro, geralmente os ambulantes ficam um pouco distante dos músicos do bloco. E isso faz sentido, porque os músicos têm que andar para certas direções e para passar na rua, e os foliões querem escutar a música, então eles querem ficar perto dos músicos. Então, às vezes você tem ambulantes que entram no bloco, nos lugares onde devem ser os foliões para escutar a música, ou até entre os músicos, e atrapalham tudo. Se você tem sorte e você está no carnaval, isso são só ambulantes sem noção, mas às vezes também são ambulantes fake. Isso você tem também. Eles normalmente, um ambulante, ele tem algum tipo de bolsa, às vezes uma mochila. Então, quando os ladrões roubam coisas, podem deixar as coisas, às vezes, com esses ambulantes fake. Esses ambulantes fake normalmente têm grandes isopores, mas os isopores em si, eles não estão fechados. Então, muitas vezes, a cerveja está meio quente, às vezes não. Eles têm, muitas vezes, um comportamento meio estranho, mas isso são basicamente as antipartículas. Então, o que a gente consegue ver agora é que se você tem suficiente foliões, músicos e ambulantes, o bloco vai estar estável, mas se esses grupos aqui crescem na magnitude deles, o bloco vai ficar menos estável. Isso significa que isso é bem comparável com sistemas na física e na química, onde você mistura coisas e, em algum caso, fica mais estável, todo mundo fica feliz. Em outros casos, não fica estável e os foliões, músicos e ambulantes vão se distribuir na cidade. Tem um outro grupo de partículas que é muito importante, que são
dentro do bloco que são artistas, pernas de pau, vendedores de coisas engraçadas e tudo isso. Isso são, de uma certa maneira, folhões, mas em muitos casos são folhões muito associados com o carnaval, então são mais do que folhões. Especificamente tem umas pessoas com perna de pau que são muito famosos no Rio de Janeiro, que dão um valor muito grande para os blocos, porque eles fazem uma arte muito, muito legal. E tudo isso agora cria um bloco. Então, se você agora acha que aqui falta uma coisa, falta. Tem mais um grupo de ladrão que normalmente não entram no bloco, que ficam em volta do bloco e esperam pessoas sair para fazer xixi. Por isso eu não botei eles aqui na lista das partículas e antipartículas do bloco. E se você acha que isso não faz muito sentido e não conecta muito com a física de partículas, você está certo, porque o carnaval é caos, é muito engraçado e não dá para botar numa tabela desse tipo. Mas então, isso é a tentativa de entender o carnaval nessa maneira. O que vocês podem ver aqui é o Charlie Krüger. Ele sempre vai para o carnaval comigo. E eu adoro o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu agradeço esse país e essa cidade para eu posso sempre participar nesse evento fantástico. E com isso eu digo até a próxima.